vamos lá, hoje vai ser um momento, né, que a gente tem combinado de fazer, né, de 15 dias, falar um pouquinho de gestão na hora do almoço. Por que que na hora do almoço? Porque eu sei que a vida do radiologista é meio corrida, né, aquela coisa toda. E que tal a gente almoçar pegando um pouquinho de assunto de gestão, né, para a gente poder sempre engrandecendo nossos negócios. E hoje eu peguei um tema que eu participo, vocês também, de grupos da Abro, grupos de radiologistas. A gente percebe que, no fundo, as dores são muito similares, são muito parecidas. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui essas reflexões nesse momento bem rápido aí. Beleza? Eu vou compartilhar a tela com vocês e já vou começar, porque aqui é direto ao ponto, a gente não vai ficar fazendo um enrolation ou embromation, não. Nós vamos direto ao ponto aqui. Já está liberado para eu compartilhar minha tela. Deixa eu mandar aqui para vocês. Todo mundo consegue ver minha tela aqui? Francisco, dá o sinal para mim. Eu estou contigo Perfeito. na tela. Show. Beleza. Então, eu estou colocando aqui três erros que te impedem de faturar mais, né? Para quem é aluno, para quem é mentorado, já conhece bastante isso, mas a gente também vai bater alguns pontos que são relevantes aí para todo mundo, que a gente às vezes deixa de faturar mais, de fazer nossa empresa crescer, porque a gente perde oportunidades. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? E como é que está hoje o radiologista no nosso Brasil, né? Como é que está a vida do radiologista, né? Está tendo o CIOSP agora, e aí a gente percebe que dentro do CIOSP até tem esse movimento também, muitos dentistas comprando equipamentos de radiologia, muitos dentistas entrando nesse mercado, muitos empresários que não são dentistas montando clínicas de radiologia também, né? Então o radiologista está um pouco mais preocupado do que há tempos atrás, porque o mercado está mais concorrido, está mais competitivo, né? A gente percebe que esses dias a gente falou no grupo da Abro lá, e foi até legal que estava o doutor Evandro. Ele falou assim: gente, não tem jeito, ou você profissionaliza seu negócio, ou você vai ficar para trás ou acabar fechando sua clínica. Porque no fundo, a gente faz um investimento muito alto na radiologia. É diferente de outros negócios, radiologia você investe quase 1 milhão para ter uma clínica, né? Então é um investimento alto. E como é que é o payback disso? Como é que é o retorno do investimento disso? E aí, quando a gente olha o mercado se movimentando no sentido de ter dentistas saindo para abrir negócio e outras pessoas entrando também no mercado, e mais radiologistas abrindo clínicas de radiologia, às vezes sem estudo nenhum, simplesmente fala: vou comprar uma máquina e monta um negócio. Então, o radiologista está um pouco preocupado. Mas um ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu gosto sempre de usar essa frase, né? Para a gente não se preocupar muito não com concorrência, tá? Porque assim, a água que está fora do barco, do navio, não é a água que vai afundar o navio. E sim a água que está dentro do navio é que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós vamos falar um pouquinho hoje, e claro, a gente tem que estar antenado no mercado, mas menos preocupado do que a gente às vezes precisa. Então a gente às vezes sofre mais do que precisa em relação a tudo isso. Então a gente tem que cuidar da água que está dentro. A água que está dentro é a nossa água, a gente tem que fazer gestão do nosso negócio, porque se a gente não fizer, aí sim a água que está fora vai entrar e vai ocupar o espaço e vai afundar o navio, mas a gente não vai deixar isso acontecer. E um outro ponto importante, gente, que assim, a nossa empresa de radiologia, eu tenho visitado muita gente, tenho conversado com muita gente, com muito radiologista, e tem gente que, e grande parte, fala assim: eu estou num platô, eu já estou há muito tempo com o mesmo número de funcionários, com o mesmo faturamento e tudo mais. E eu preciso te dizer que, assim, na gestão se fala muito: ou a empresa está crescendo, ou ela está morrendo. Não existe, assim, um platô, não existe um meio termo, tá? Então, a gente tem que estar sempre buscando o progresso da empresa. Progresso não só em tamanho de unidade, número de unidades, número de funcionários, faturamento, mas progresso também em conhecimento, né, em ampliação das perspectivas e tudo mais. Mas a gente tem que estar sempre olhando para esse mercado e pensando assim: como eu posso crescer, como eu posso avançar. E aí eu quis colocar uma frase provocativa aqui para vocês, assim, ó: quanto mais você fatura, pior é para você. Como assim, Fábio? Você tá louco? Falar que quanto mais você fatura, pior é para você? Não existe isso. Parece um contrassenso, né? Mas olha só, hoje a grande maioria das radiologias, para não dizer quase 100% das radiologias, né, tirando os mentorados, que eu sei que os mentorados já estão em outro patamar de gestão, mas a grande maioria das radiologias não consegue, não sabe precificar corretamente seu serviço. O que que elas fazem? Olham para o mercado, acabam copiando o preço que tem no mercado e introduzem dentro da sua clínica. Então ele olha o que o concorrente faz com o preço de documentação. Ah, custa R$ 150, ele vai lá e se posiciona dessa forma. Mas isso é um erro grotesco, porque assim,
Quando a gente não tem controle e não sabe exatamente qual é a nossa precificação dos nossos serviços, a gente fica, às vezes, se posicionando no mercado de uma forma errada e muitas das vezes você consegue, às vezes, até botar um preço menor, encher a sua clínica, mas no fundo, no fundo, não sobra dinheiro. E aí você não entende por que que não está sobrando dinheiro. Você fala, pô, atendi tanta gente, né? Minha equipe está tão sobrecarregada. Como é que não sobra dinheiro aqui no final do mês? O que está acontecendo? Né? Então a gente fica pensando, poxa, o que será isso? Provavelmente você está mal precificado, né? E isso é mais comum do que a gente imagina. Quando você tem acesso a, por exemplo, uma planilha de precificação e você conhece o seu preço, você conhece, você consegue ver o seu ponto de equilíbrio, você sabe exatamente a porcentagem de lucro que você tem colocando aquele determinado preço. Aí muda o jogo, porque você consegue rever parcerias, você consegue se posicionar de uma forma mais estratégica. Quando a gente não tem controle sobre isso, a gente vai colocando pacientes para dentro, vai atendendo, no final das contas a gente vê que às vezes a gente está piorando o nosso negócio. Então, se você está mal precificado, quanto mais pacientes você atende, mais você pode estar criando um dano no seu negócio, mais você pode estar perdendo dinheiro, né? E eu vou falar que quando a gente coloca a planilha de precificação, a gente colocou isso na mentoria, muitos alunos falaram assim, Fábio, não sei como que eu não quebrei, porque eu estava tantos anos com essa negociação com determinado dentista, eu estava tantos anos aceitando esse determinado convênio, meu Deus do céu, olha o tanto de prejuízo que eu tive. E aí eu costumo dizer que assim, depois que você vê isso, não tem como desver, né? Porque deixa eu descompartilhar aqui só para mostrar para vocês. Eu tenho uma planilha de precificação, vocês conseguem ver a planilha aqui? Assim, tá aparecendo. Tá, né? Ótimo. Olha só, isso aqui é só um exemplo, tá? De uma planilha de precificação, só para vocês terem uma ideia, que ela tem várias coisas aqui na planilha, né? Aí tem a parte de custo fixo, a parte de folha de pagamento, a parte de imobilizado, prolabore, insumos, procedimentos. Mas eu quero só mostrar para vocês que, primeiro de tudo, você tem que conhecer o teu custo fixo, para você conseguir chegar na tua hora clínica, né, custo fixo por hora, para você depois chegar no final de tudo isso, ela é automática, tá? Ela vai calcular, por exemplo, aqui, ó, o preço de uma documentação com modelo de gesso. Quanto que ela, dependendo do tempo que você faz ela, quanto que você usa do custo fixo, quanto que você usa do custo variável, tem retrabalho, o quanto você paga para o laudo, se tem comissão comercial, lucro, inadimplência, imposto, taxa de cartão. Quando você tem acesso a tudo isso, ó, você vai, para que você tenha 30% de lucro, você teria que botar um preço, nesse caso dessa clínica, uma clínica real, teria que ser 266. Quer dizer, então, que para eu ter 30% de lucro, a minha empresa tinha que vender uma documentação a 266? Sim. E qual que é o ponto de equilíbrio? O que que é o ponto de equilíbrio? É um valor que, abaixo dele, você está tendo prejuízo, acima dele você está tendo lucro. Então, é um ponto de equilíbrio. Você não pode fazer nada, absolutamente nada, abaixo desse valor, que é prejuízo para a empresa. Tá? Então, para essa clínica especificamente, o ponto de equilíbrio numa documentação é 165. E ela se posicionou no mercado colocando R$ 200 o preço dela. E aí, quando você coloca R$ 200 o preço, você vai ver que ela está tendo 14,88 de margem de lucro. Mas se ela puder, por exemplo, se ela colocasse 180 o preço, ela teria 7,75% de margem de lucro. Então, quando a gente faz isso, bom, eu vou sair daqui, vou voltar para a nossa tela, porque só mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo minha tela agora de novo? PowerPoint? Beleza, modo apresentação, Pronto. tranquilo. Eu quis mostrar isso para vocês pelo seguinte: quando você tem acesso a saber que o teu ponto de equilíbrio existe para cada procedimento e você tem que ter o conhecimento disso, porque quando você coloca isso, você vai rever todas as suas negociações com os dentistas parceiros, porque às vezes o dentista quer colocar preço no nosso negócio, né? Daí ele fala, o concorrente está cobrando tanto e você deveria cobrar tanto e tal, e a gente às vezes se submete a determinadas parcerias que são danosas para a empresa, é preferível realmente não atender, né? Então, esse é um ponto importante que eu quis colocar aqui, mas ainda não é dos erros que eu mencionei nessa aula, tá? Isso aqui é só uma provocação que eu quis colocar para você, que uma das coisas que a gente dá consultoria para clínicas de radiologia, Toda sexta e, tem. e uma das coisas que a gente percebe muito forte, Fala e um dos aqui. primeiros pontos que a gente tem que trabalhar é a precificação. Né? Esse é um dos primeiros pontos, porque a cabeça do radiologista é muito assim, eu já quero, o que que eu posso fazer para ir para a área comercial e tal? E fala, calma.
vamos primeiro, não adianta eu trazer gente para dentro se eu primeiro preciso arrumar a casa, né? Então, um dos pontos para ser arrumado é essa parte da precificação. Tá, Fábio, mas você falou que é direto ao ponto, então vai direto ao ponto aí. Vamos falar então dos três principais erros aí, ou três erros que são bem comuns dentro da radiologia, que podem estar atrapalhando aí você faturar mais, você fazer a tua empresa crescer e tal. Eu vou começar pelo primeiro. Primeiro, é assim, é você ser o seu melhor colaborador. E geralmente é assim, gente, na radiologia, o dono da empresa é o melhor colaborador. Mas, Fábio, não tem que ser assim? No início tem. No início de qualquer empresa, você acaba sendo o operacional de tudo, é você que faz tudo, né? No início é assim mesmo, tá? É você que paga boleto, você que faz compra, você que faz orçamento, você que conversa com o fornecedor, você que visita o dentista, você faz tudo. E no início está tudo bem. Mas quando vai passando o tempo, quando alguém acabou de abrir uma radiologia e fala, nossa, eu estou sobrecarregado, estou fazendo um monte de coisa, estou trabalhando 12 horas por dia e tal, eu falo, tá trabalhando pouco, tem que trabalhar mais, tem que ficar mais sobrecarregado que é o início. Mas depois que vai passando 2, 3, 4 anos, peraí, você precisa rever isso. Se você está trazendo tudo para você, existe um grande erro ali. E eu costumo dizer que os dentistas acabam sendo o grande bombeiro do seu próprio negócio. É só ele que apaga os incêndios da empresa, ele resolve tudo, né? Isso é a coisa mais comum que a gente vê nas clínicas de radiologia. Acaba sendo muito centralizador, porque da nossa formação como dentista, a gente é centralizador mesmo. E aí a gente não entende que um negócio, para ele crescer, isso não pode acontecer. É como se tivesse só na sala do dentista, lá do radiologista, ele está lá laudando, né? Que é uma coisa operacional também, e é só na sala dele que tem ali um extintor de incêndio. Então todo mundo tem que bater na porta ali para falar, do dentista que pediu tal coisa, o paciente reclamou tal coisa, porque o fornecedor não vai entregar tal coisa. Então é só você que resolve problemas com internet, problema com banco. Então, assim, o radiologista ele acaba sendo um empresidiário do seu negócio, né? Eu brinco, né? Eu falo assim, poxa, é muito difícil você ver um radiologista tirar férias, né? Tirar 10, 15 dias de férias. Mas férias não é ficar férias lá no Caribe laudando, não. É tirar férias de verdade, né? Porque, pô, se o seu colaborador consegue tirar 30 dias de férias, por que que você não pode tirar, né? Se você que está correndo todo o risco do negócio, você que fez o investimento, você que estudou para isso e tal, por que que você não pode tirar esses 30 dias de férias também, né? Então, isso é uma dor que a gente vê, porque a gente acaba sendo muito centralizador e depende tudo da gente. Se a gente não está presente, o negócio não performa bem, tá? Então, a gente tem que pensar assim, que existem duas formas, como dentista, radiologista, de construir nossa carreira. Uma é em curva de Gauss e a outra é uma curva S. Como assim, Fábio? Explica isso aqui melhor. Presta atenção. Quando você é o negócio, ou seja, o negócio ele é dono dependente, ou seja, se o dono sai, o faturamento cai, as reclamações aumentam, o dentista começa a mandar para outro lugar. Quando o dono não está presente, significa que a tua empresa é dono dependente. E aí a gente fala que você vai viver uma vida em curva de Gauss. Como assim? Porque no início, quando você se forma, você está no gás, você pode atender muitas, muitas vezes, você trabalha final de semana e está tudo bem, porque você tem essa energia toda. Mas com o tempo, você vai diminuindo aquele entusiasmo ali para o trabalho, já começa a ficar um pouquinho cansativo, aquele dentista, quando te pede preço, já fica mais irritado do que no início, e por aí vai. Então você começa a diminuir a tua performance. A questão é, conforme você vai ficando mais velho, vai diminuindo a sua performance, se você está preparado para diminuir a sua renda que você construiu, essa é a curva de Gauss. A maioria dos dentistas, dos médicos também, né? Ontem eu dei uma palestra para um grupo de médicos também. A maioria deles é o que a gente chama de curva de Gauss, porque tem o ápice da profissão, depois a pessoa começa a decair. Mas o que eu convido a você a pensar é o seguinte: como é que você quer estar daqui a 20 anos, daqui a 10, 15, 20 anos? Como é que você quer se aposentar, por exemplo? Você tem que pensar nisso, porque ou você é um negócio ou você tem um negócio. E a curva em S é quando você tem um negócio. Você monta uma empresa que ela vai performar muito no início, dependendo de você, mas com o tempo ela começa a performar sem você. Não, Fábio, mas espera aí, você está dizendo que é para eu sair do negócio? Não estou falando isso. O que eu quero dizer é que é para você construir uma empresa que seja autogerenciável. E claro, você ama o que faz, você gosta de laudar, cara, fica lá dentro. Fica fazendo o quanto você puder e quiser, manda bala. Mas entenda que eu como investidor, falo, se eu for colocar dinheiro numa empresa, uma das primeiras coisas que a gente olha é se a empresa é dono dependente, porque se sim, se ela depende da mão de obra do dono,
é uma empresa de alto risco, porque o dono vai ficar doente, né? O dono pode ficar doente, o dono precisa tirar férias, o dono pode sofrer um acidente, enfim, tem um monte de coisa que pode tirar o dono do negócio e aí o negócio vai lá para o buraco e ninguém vai colocar dinheiro nisso. E por que que você está colocando dinheiro nisso, né? Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque a gente acaba não pensando muito nisso, né? Então, é, os mentorados já sabem dessa pirâmide, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma nova visão dela, que assim, toda empresa, independente do seu tamanho, eu tenho dois, três funcionários, não tem problema. Toda empresa tem a parte estratégica, tática e operacional. Como assim, Fábio? O estratégico são vocês, os donos da empresa. O tático geralmente é um braço direito ali, é um gerente, é um coordenador e tal dentro da empresa. E o operacional, todo mundo que está no atendimento, desde do serviços gerais, que a gente chama de saúde e bem-estar, a parte recepcionista, TSB, ASB e por aí vai. Então, assim, o estratégico, né, que são os donos da empresa, cuidam dos coordenadores, dos supervisores, dos gerentes, que cuidam dos colaboradores, que cuidam dos clientes. E os clientes cuidam da empresa, né, comprando e indicando nossos serviços, né? Então, o que acontece? O operacional, a gente fala que é o funcionamento da empresa, né? O tático é o acompanhamento, é aquela pessoa que vai ficar, quando você não estiver presente, ela vai estar acompanhando, vendo as coisas acontecerem e você está muito atrelado mais ao crescimento. Fábio, mas eu gosto de ficar no funcionamento também, fazendo laudo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é importante, em alguns momentos, você sair desse chapéu, tirar esse chapéu do funcionamento e ir um pouquinho para o chapéu do crescimento. Sai um pouquinho do operacional e um pouquinho para o estratégico. Isso precisa acontecer. Como eu falei no início da empresa, o dono é operacional total. Depois ele vai passando para ser mais tático, acompanhando, né, colocando pessoas ali para trabalhar e depois ele começa a ficar mais estratégico. Falo para vocês por experiência própria, hoje eu sou 100% estratégico. Sou radiologista, até dou aula também de radiologia, que eu adoro, mas eu no laudo tem 8, 9 anos, né? Que eu não faço laudo e achava que eu nunca conseguiria largar, né? E eu acabei me apaixonando pela área da gestão e hoje eu não sinto falta nenhuma. Mas eu não estou falando para vocês deixarem de fazer laudo, porque tem gente que é apaixonada e está tudo bem, eu acho lindo, eu sou encantado com isso, mas eu fui mordido por outro mosquitinho aí da gestão e acabei que estou mais basicamente nessa área. Tá. Bom, e aí o que a gente tem percebido muito é esse buraco tático dentro das empresas. Porque, no fundo, o dono da empresa, que está também no operacional, às vezes laudando e tal, pagando conta, fazendo todo aquele trabalho, muitas das vezes, todos os colaboradores tratam direto com ele. Então, você fala, mas uma empresa é pequena. Mas será que não está na hora de você começar a pensar num braço direito, num coordenador que possa ter se você treinar aquela pessoa para que ela possa ser uma liderança dentro da empresa, inclusive na sua ausência, para que ela acompanhe os processos, para que ela gere relatório para você, será que não está na hora de você pensar em preencher esse buraco tático que existe na grande maioria das radiologias? Isso aqui é só uma provocação para quem ainda não tem esse buraco tático preenchido. Porque daí, quando você faz isso, você consegue ter uma liderança mais presente na clínica, porque eu sei que o radiologista está tão ocupado ali fazendo coisas que ele não consegue, de fato, exercer uma liderança como deveria, né? Então, a gente acaba vendo os funcionários jogando tênis e não frescobol, né? Que a gente brinca que o Rubem Alves tem uma crônica muito legal que fala, cara, na empresa você tem que jogar frescobol, ou seja, o dono da empresa tem que jogar uma bola muito boa para o colaborador e ele tem que devolver da mesma forma, ou seja, um ajuda o outro. E o que a gente vê na maioria das empresas é o colaborador tentando ferrar a vida do dono e o dono tentando ferrar a vida do colaborador. Você não vê essa cooperação clara como deveria ter dentro das empresas, né? Então, pessoal, ao invés de você, da empresa ser dono dependente, crie uma estrutura de pessoas que a empresa possa performar sem a sua presença. Fábio, é da noite para o dia? Claro que não, claro que não. Isso leva um tempo, mas é importante fazer isso porque esse é o cenário. Eu vou confessar para vocês que a gente fez isso porque a gente estava com a ideia de passar um tempo, uma temporada fora do país, né, ficar praticamente um ano fora para os filhos estudarem numa escola fora na Itália e a gente ia ficar, a gente preparou toda a empresa para que a empresa performasse sem a gente. Nós vamos abrir mais uma unidade aqui. São Luís, nós estamos ficar com oito empresas, né? E são mais de 80 colaboradores. E a gente preparou tudo para funcionar sem a gente, né? Então, assim, hoje, se eu saio da empresa, fico um mês fora, a empresa vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, é legal entender e pensar como é que eu posso fazer para chegar nisso. Porque, de repente, você quer, às vezes, você precisa de tempo porque quem está no operacional, operacional com funcionamento, não tem tempo de pensar
nas estratégias de crescimento, nas estratégias de melhoria, nas estratégias de como conquistar mais dentistas, se relacionar com mais dentistas, fazer outros eventos, tanto, ou até abrir outra empresa, ou até abrir outro negócio, né? Mas quando a gente está muito ali preso, a gente acaba não tendo tempo para isso. Então, se você não tem tempo para fazer a tua empresa crescer, quem é que vai fazer isso? Lembra do que eu falei que não tem platô, não. Ou ela cresce ou ela morre. Então, que caminho que a gente está desenhando para o nosso futuro, né? Então, é aquela história. Vão ficar no mercado as empresas que estão olhando para o cenário de melhoria, de profissionalizar a sua empresa. Aquelas que não olharem para isso e falar, ah, isso é bobagem, ah, isso não é para mim e tudo mais, em pouco tempo vai acabar passando por dificuldades e depois vai falar, puxa, eu deveria ter olhado mais para minha empresa, eu deveria ter cuidado um pouquinho mais, eu fiquei tão preocupado com o funcionamento, com a entrega daquele laudo para o dentista, e eu despreocupei do todo, e aí acaba sendo depois uma dor muito forte, né? Que acaba sendo até mais difícil de reverter. Beleza? Ponto 2 aqui. Qual o segundo erro que a gente comete, né? Que muitas clínicas cometem, que acabam atrapalhando no faturamento? Não focar no que importa. Como assim, Fábio? Não focar no que importa. A gente fez recentemente a nossa convenção e olha só que legal. A gente colocou, olha a camisa. O Francisco está com a camisa aí. Mostra aí, Francisco. Ah, olha aí, ó. Foco no que importa. Gente, isso aqui foi o tema da nossa convenção. Fábio, mas como assim foco no que importa? O que a gente tem visto é o radiologista ele está atirando para tudo quanto é lado. Né? Pega a requisição de uma clínica de radiologia, uma requisição que tem 500 milhões de exames, né? É muita coisa. Eu sei, Fábio, eu sei, a gente faz muita coisa, mas é importante ter foco. É importante ter foco assim. Eu até brinco que eu falo assim: você pode ter um nicho e um super nicho. Foco do foco. Mas, Fábio, me explica melhor. Vamos ter foco em determinadas coisas que valem mais a pena para a gente fazer. Vale a pena fazer documentação? Ah, Fábio, documentação eu faço bastante e tal. Vai naquela planilha que eu mostrei para vocês e olha a margem de lucro de uma documentação. Aí tem aquelas parcerias, tem aqueles convênios e tal. Quando você olha, tem parceria que você ganha 1% de lucro, você ganha 2%, 5%, 10%. Tá valendo a pena? Tem parceria que é negativo. Então você fala, pô, eu estou focando nisso, eu faço propaganda nisso, vou lá e vou nos ortodontistas tentando fechar parceria de documentação a preço baixo, vou nas clínicas populares, falei, pô, será que o foco tá certo? É só um. Aqui esse momento para botar uma pulguinha assim, né? Será que o foco está certo? Será que vale a pena eu manter esse foco? Ou será que, por exemplo, não vale a pena eu tentar focar um pouco mais, por exemplo, tomografia, que é um exame excelente para radiologia odontológica, a gente sabe disso. E aí você pensa assim, mas Fábio, claro, se eu pudesse fazer essa tomografia, mas só que, pô, eu tenho as documentações, você vai continuar fazendo tudo, mas que tal você ter um foco de comunicação? Que tal você ter um foco do teu negócio? E eu falo do nicho e super nicho, por exemplo, tomografia é um nicho, super nicho seria tomo para endo. É muito mais fácil eu me tornar especialista numa coisa mais nichada do que se eu falar assim, eu faço tudo da radiologia, né? Quem faz tudo acaba virando aquele pato, né? Então, que tal a gente começar a criar estratégias dentro do nosso negócio de comunicação para, por exemplo, fazer mais tomo? Você vai aumentar faturamento, mas Fábio, como é que eu faço isso? Primeiro, entenda, o dentista não sabe pedir e nem receber tomo. A maioria não sabe. Então é papel nosso da radiologia dar consciência, nível de consciência para esse dentista. Você pode ajudá-lo, né, a pedir. Você tem que ensinar o dentista a fazer isso. É igual a XP Investimentos, ela faz muito isso, né? As pessoas não sabem fazer investimento. Então ela ensina a pessoa para usar o serviço dela. Então a gente tem que fazer isso. É um papel da radiologia educar, ensinar, para que as pessoas possam utilizar e trabalhar mais com o nosso negócio. Se você olhar o Instagram da Docs Radiologia, você vai ver que a gente fala muito de tomografia nas visitas e tudo mais, né? Então é importante a gente ter foco. Quer um exemplo muito legal? Usa aqui, ó, a cartilha da jurisprudência que a gente desenvolveu junto com a Abro. A Abro foi eu, o Juan e o Maurício Barriviera. Pô, a gente fez uma cartilha que tem fundamento científico, fundamento jurídico e falando que o dentista. Ó, até vou passar esse vídeo aqui para vocês. Esse cara que vai falar melhor do que eu, Ian. Sem tomografia, isso pode acontecer. Você sabia que instalar implantes dentários atualmente, sem a tomografia computadorizada, o cirurgião dentista pode ser considerado negligente? Isso acontece porque a tomografia ela tem muitos recursos que podem auxiliar no planejamento. Ela não tem distorção e magnificação, não tem sobreposição de imagem, ela tem muito mais resolução. Então, é um exame que pode dar altura e espessura para o planejamento. Então, assim, se você, o cirurgião dentista, trabalha sem esses recursos, você tem muito mais chance do erro.
Baseado nisso, foi construído, então, uma cartilha que ela trabalha um pouco sobre a parte científica e a jurisprudência, mostrando que se o dentista faz todo esse procedimento sem o melhor exame, ele tem muito mais chance de erro. Para ter acesso a essa cartilha, é só clicar no... Então, pessoal, olha que interessante. É uma forma de você dar consciência para o dentista, porque a gente fala que, eu até brinco, que acho que 95% dos dentistas que estão no mercado de trabalho não sabem de fato trabalhar com tomografia como deveria. O completo, sabe um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Mas olha então o tamanho do mercado que eu posso fazer trabalhar com isso. Isso aqui é um reforço. Que tal você fazer o dentista se movimentar? Que a gente fala que o dentista, a pessoa só se movimenta, né? Ou por dor ou por prazer. Mas que tal você mostrar para ele que isso aqui pode ser uma dor? Você vai colocar tua carreira em risco fazendo instalação de implante só com raio-x? Ah, mas o dentista, e na cartilha fala isso, o dentista pode fazer instalação de implante até sem nenhum exame, se ele quiser. Entretanto, se tiver alguma intercorrência, ele não teve o melhor exame que estava ao seu alcance, né? Então, aí tanto é que se perguntou aqui num caso na nossa cidade, que foi utilizada a jurisprudência, o advogado perguntou para o dentista assim: tinha algum exame que você poderia fazer que poderia minimizar ou evitar essa tragédia, essa intercorrência? Houve uma perfuração do alveolar inferior, né? E 4 milímetros abaixo do alveolar inferior. E uma instalação de implante que foi feita com periapical. Então, daí você fala, pô, realmente a gente tem um melhor recurso na nossa mão. Mas muitos dentistas, quando a gente conta isso para o dentista, poucos conhecem. Então, eu convido todo mundo, vamos trazer essa campanha. Olha, o nosso Instagram a gente fala muito disso, a Abro falou muito disso também. A gente convidou o Conselho Regional de Odontologia da nossa cidade a também trabalhar esse assunto. Vamos dar consciência para que a gente possa aumentar, né? Isso é bom para todo mundo, ó. É bom para o paciente, que vai ter uma segurança muito maior, né, para a vida dele. É bom para o dentista, que vai também conseguir planejar com o melhor recurso. E, claro, para a radiologia também é bom que você está utilizando aí um recurso, trazendo também mais faturamento para a empresa de radiologia. Beleza? E o outro ponto também, ó, que dá para a gente focar, que a gente tem focado bastante, é a parte de odontologia digital, né? Parte de fluxo digital. Tanto é que na nossa mentoria a gente tem um módulo que é só isso. Só sobre isso. Como introduzir a radiologia digital, radiologia no universo da odontologia digital, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente começou esse cenário tem, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, a gente começou, e a gente faz muito, 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 muito guia cirúrgico, né? Então a gente faz muito, desde perioguide, endoguide, mucoguide, então a gente faz bastante. O que que é legal? Porque o paciente, quando vai fazer uma cirurgia guiada para implante, ele precisa de uma tomografia, precisa de escaneamento, precisa de fotografia. Então, tudo isso a radiologia faz. Então você consegue incrementar ainda mais sem precisar aumentar muito a estrutura. E aí esse módulo a gente ensina exatamente o passo a passo, porque eu vejo que muitos dentistas comprarem radiologistas, compraram impressora 3D, compraram scanner e aí falam, pô, isso aqui virou um elefante branco, porque eu faço escaneamento só para documentação. Ah, a impressão aqui eu praticamente não faço. Faço só para modelo de ortodontia. E aí eu falo assim, é o pior cenário ainda. Ainda faz modelo de ortodontia com resina e não conseguiu baratear, quer dizer, e não conseguiu aumentar o valor da documentação. Aí você fala, meu Deus do céu, então é tiro no pé, atrás de tiro no pé, né? Então não adianta, você ter muito mais esforço, gasta muito mais e aí não consegue ter lucro. E depois no final do mês a gente fala, caramba, não estou conseguindo lucrar com isso. Gente, é tão sério isso que eu estou falando, ao ponto de que se você pegar e fazer o cálculo de rentabilidade da tua empresa, como é que faz o cálculo de rentabilidade? Você pegar assim, o valor que você tem de lucro líquido, a última linha do DRL de lucro líquido, dividido pelo investimento total que você fez na empresa, né? Você vai ver que tem um monte de radiologia que a rentabilidade é menor do que a poupança. Então você fala, cara, peraí, você está de brincadeira. Então, às vezes, é melhor a pessoa pegar, vender tudo e viver de renda, tentar viver de renda em relação a isso, do que efetivamente estar passando por tudo isso, lidando com funcionários, com dentista, com visita, com trabalho, acordar cedo. Para pensar. Tem que valer a pena. O investimento é muito alto, então tem que ter retorno sobre esse investimento. Então, a gente tem que fazer o negócio acontecer e depende muito da gente. Mas, claro, se a gente está mergulhado no operacional, é mais difícil a gente conseguir pensar nessas estratégias de crescimento, né? Então, eu quero aqui aproveitar, antes de falar o último passo, né, que é o que a gente fala que é o último erro, né, que a gente... Existem muitos outros erros, mas eu coloquei alguns, esses três aqui, esse último ele é bem importante,
e que talvez assim seja dos maiores erros aí do dentista. Mas antes de falar disso, eu quero mostrar para vocês aqui que a gente está com a terceira turma aberta da mentoria dos pilares da radiologia odontológica. Nós estamos com praticamente todos os estados do Brasil participando das turmas, né? A gente teve uma taxa de NPS, assim, para quem não sabe, NPS satisfação de 100%, todos os meses, de todas as turmas. A taxa de churn, de saída, praticamente zero, né? Então a gente fica muito feliz porque todo mundo, cada depoimento um mais maravilhoso do que o outro. A gente fica tão feliz de ver as empresas profissionalizando, crescendo. Você vê isso pelo Instagram. Eu tenho visitado as empresas também, fico tão feliz de ver o crescimento de cada uma. A gente não toma turma aqui, uma equipe de feras. Então você vê, tem a Luciana, tem eu, tem a Letícia, tem o Francisco. E a gente traz um monte de gente de fora também, convidados. Na radiologia aqui veio desde do Jefferson da Papais, o Fred da Fenelon, o Hugo Rocinho, o Guilherme de Leon. Aí trouxemos gente da Amazon, da Vale, do Grupo Mateus, assim, de várias empresas grandes que vêm falar para a gente dentro da mentoria. Então, assim, é praticamente um MBA, assim, sabe? Só que focado para radiologia odontológica, que é a primeira turma. Nunca existiu nada disso, né, para radiologia. Porque, assim, eu vejo muitos colegas dentistas que vão fazer, eu quero fazer um MBA, vou fazer um curso ali. Só que eu também já fiz MBA pela FGV. Quando você vai fazer o curso, de cada 10 que entram, um sai. Porque ele fala, pô, Fábio, mas tem muita matéria aqui que não tem nada a ver com o meu negócio, que é para indústria, que é para grandes empresas, gestão de custo, matemática financeira e tal. Cara, isso não é. O que que a gente fez? Vamos pegar todo o conhecimento. Pô, você vê, a Luciana já fez treinamento com o Tony Robbins nos Estados Unidos. Pegar todo esse conhecimento, vamos afunilar de uma forma que o radiologista pegue e aplique. Vamos fazer isso? Deu um trabalhão montar tudo isso, mas hoje a gente tem uma estrutura extremamente eficaz, né? Tanto é que vocês vê os resultados que a gente tem da equipe. Então, nós estamos aqui com a terceira turma aberta. Quero convidar quem ainda não participou a entrar para esse grupo. Eu quero só mostrar aqui o depoimento de uma aluna nossa que é queridíssima. A gente está vendo ela voar lá em Uberaba, que é a Magda. Sempre entrega de vocês. Quanto a gente aprendeu. E o quanto vocês não, assim, economizaram para nos ensinar, assim. A entrega foi muito grande. A gente pôde sentir isso, né? O tempo todo ali. O suporte de toda a equipe de vocês, que fantástico, né? A gente vê que isso é realmente aplicado aí na empresa de vocês, porque a gente tem todo um suporte ali a todo momento. Tinha coisa que tinha dúvida, me manda isso, manda aquilo. O pessoal estava sempre ali para nos ajudar. Então, assim, é gratidão, que melhorou tudo, acho que tudo foi pessoas, foi processos, eu aprendi muito, assim, foram tantos insights que, assim, eu nem imaginava que existia, né? Foi fantástico. Gratidão mesmo, acho que é outra visão, é outra cabeça, outra empresa, existe uma Neox antes, outra Neox hoje. Então, eu estou muito feliz mesmo, gratidão, obrigada. Olha que legal, né? Pô, um depoimento desse com uma pessoa extraordinária, a gente fica muito feliz. Eu tive a oportunidade de palestrar lá em Uberaba. Ela fez um evento extraordinário também para os dentistas e foi incrível, assim. Eu vejo que ela está voando, né? E super disciplinada também no esporte, atividade física, né? Orgulho, assim, a gente fica muito feliz de ver essa evolução, né? Bom, e vamos para o terceiro, então, para a gente fechar, que já estamos aqui, ó, quase na hora do pessoal voltar aí para o segundo turno, né? Para o segundo round. Então agora a gente vai para o terceiro erro. O dentista, o radiologista, não investe em relacionamento. Como assim, Fábio? Não investe em relacionamento? Claro que eu invisto. O dentista, quando ele entra em contato comigo, eu resolvo o problema dele. Eu sei. Mas para pensar, isso é o básico. A pessoa entrar em contato com você e você resolver o problema dele, isso é o básico Marketing que de, um- coloca de no uma, sistema. de uma relação de consumo. Vamos pensar assim. Isso é o básico. A gente tem que ir além disso, isso é muito além. Não falo de relacionamento, é muito maior, porque o que a gente vê é esse balde furado. O dentista, às vezes, está tentando fazer captação e tal, mas aí o dentista que está ali, ele não é fiel. Ele não é fiel, ele acaba, manda ali, mas de repente chegou uma clínica com um precinho R$ 5 mais barato na documentação, o dentista vai lá para o outro. Aí você fala, cara, por que que ele me trocou? Daí a gente fica chateado e tal, aquela coisa toda. Mas para pensar. O que que você tem feito de construção de relacionamento?
Mas quando eu falo relacionamento, não é só ir fazer visita e entregar requisição, não. Isso não é relacionamento. Ah, mas quer dizer que quando o dentista te liga, você vai lá e resolve, porque ele estava com uma urgência e entregou um exame com velocidade. Ah, porque um paciente estava reclamando, você foi lá e ligou para o paciente. Cara, isso aqui, você está sendo reativo. Eu estou querendo que a gente seja proativo. Antes dele entrar em contato com a gente, o que que a gente tem feito? Porque se ele entrou em contato com você, para cima ou para baixo, por elogio ou para crítica, você vai ter uma reação. Mas eu quero saber antes disso. O que que você tem feito antes dele entrar em contato com você? Quais ferramentas você tem utilizado de relacionamento de verdade, né? Eu costumo falar para todo mundo, eu gosto de fazer esse comparativo, né? Quando o pessoal entra na mentoria, a gente fala, galera, todo mundo quer saber o módulo comercial, de marketing, de vendas, como é que vai ser, todo mundo já queria que fosse o primeiro. Eu falo, peraí, existe uma frase do escritor do Rei Dalio que ele fala o seguinte: a vitória está no ataque, mas a invencibilidade está na defesa. Claro que o ataque é o comercial, mas não adianta nada eu fazer um comercial e aí eu viro o pau de furado. Eu estou trazendo as pessoas para dentro da empresa, mas não está ficando. E a gente não entende porque está perdendo dentista. A gente não entende porque está indo para o concorrente, sabe? A gente acha assim, ah, poxa, mas esse dentista. A gente começa a botar culpa no dentista, acha que o dentista é isso, o dentista é aquilo, mas para pensar o que que você tem feito para que você. A gente escuta muito essa também, né, de alguns dentistas falando assim, ah, porque. Basta você cuidar do seu jardim que as borboletas vão vir voando. Isso aqui, gente, é um princípio do marketing, que existem várias formas de vários tipos de empresa de posicionamento em relação ao marketing. O nosso caso, se a gente ficar só arrumando a nossa casa, arrumando o nosso exame, deixando ele lindo, arrumando o nosso jardim, e você ficar esperando as borboletas, isso pode acontecer em determinados tipos de empresas. No nosso segmento, que a gente chama de Product-led Growth, que é um tipo de segmento que a gente tem do marketing, para nossa empresa, isso é perigosíssimo. É claro que eu tenho que arrumar o jardim, sempre, mas eu preciso fazer algo a mais do que isso. Só arrumar o jardim não basta. Eu preciso dar um passo além. Eu tenho que arrumar o jardim, é aquilo que a gente chama do inbound, outbound. Tem pessoas que ficam só esperando o cliente mandar, mas ninguém é intencional, ninguém é ativo, ninguém vai atrás, ninguém faz nenhum movimento outbound para poder trazer o cliente para dentro, né? Então, a gente precisa rever um pouquinho esse conceito. Quando a gente fala também disso, quando a gente fez uma campanha na Docs chamada Só Confio na Docs. A gente visitava os dentistas e perguntava assim, mas por que que você só confia na Docs? Por que que você manda os exames para a Docs e tal? E você vai ver que tem vários, depois vão lá no Instagram da Docs, tem um monte de depoimento, mas um monte, um monte, um monte, um monte. E aí todo mundo fala, né, da qualidade, tá. Mas, gente, qualquer empresa de radiologia, a gente espera o mínimo de qualidade. Se o teu diferencial hoje e eu te cutuco agora falando assim, me fala qual que é o seu maior diferencial. Você fala, a qualidade dos meus exames. Eu vou falar que 99% dos radiologistas vai responder a mesma coisa. Ah, meu atendimento é humanizado. Cara, ninguém acredita mais nisso. Por mais que seja, tem uma pesquisa que fala que 74% das pessoas não acreditam quando uma empresa fala essa frase. Porque está todo mundo falando a mesma coisa, né? E aí, nesse projeto que a gente fez, né, de Só Confio na Docs, foi interessante porque quando a gente colocou, a gente ficava esperando isso, né? Que o dentista fosse colocar. Ah, confia porque eu tenho tomógrafo de alta resolução, tem vários tomógrafos de alta resolução, então é por isso. Ah, é porque a minha panorâmica é assim, meu traçado é assado, tá. Mas não é nada disso. No fundo, a gente entendeu, a gente faz isso há alguns anos, que o que mais pega mesmo é o relacionamento, é o se importar, é o que nós fazemos em benefício da clínica. A gente tem tanta ação intencional que ajuda o dentista que o dentista fala, cara, esse é parceiro. Esse cara, essa clínica é incrível, a Dox Radiologia, porque eles de fato estão aqui para me ajudar. Então, quando a gente começa a gerar essa percepção, cara, vale mais. Tem um livro muito legal que fala assim: se Disney administrasse seu hospital. E aí, quando fazem pesquisa também com os pacientes, no fundo, o que faz o paciente dar uma nota positiva para o hospital não é o médico, não é o conhecimento científico do médico, não é a máquina que ele fez o exame, não é a estrutura do hospital, mas como foi o atendimento,
o acolhimento, a preocupação dos médicos, a preocupação da enfermeira, isso é que marca mais, tá? Eu estou dando esse exemplo do hospital que o livro fala, mas no nosso negócio a gente tem que pensar a mesma coisa. Não adianta nada eu só dizer que eu tenho o melhor exame, porque isso todo mundo fala. Todo mundo fala. Mas o que mais que você está fazendo para poder mostrar para o dentista que faz sentido para ele? A gente está aqui para ajudá-lo a ter uma melhor percepção dos seus próprios pacientes, né? E olha que interessante. O livro ele fala que o paciente satisfeito, ou o paciente ou o dentista satisfeito, ele tem 6 vezes mais chances de não voltar ou mandar para outra radiologia, por exemplo, quando compara com aquele dentista encantado. Então, se você tem um dentista que é teu cliente, ele provavelmente ele só vai ser fiel quando ele for encantado pela tua empresa. Quando ele ficar só satisfeito, teu exame é bom, é legal, é bacana e tudo mais, eu vou te falar que isso é um pouco de commodity, tá? Porque as máquinas são bem similares, né? Então a diferença efetivamente de uma panorâmica de uma clínica para outra não é tão grande, tá? Não é isso, tá, gente? Se você acredita que esse é o teu diferencial, reveja isso, que você teria muita facilidade para ser atropelado por alguém profissional que entra fazendo gestão do teu negócio. Então, começa a pensar como eu posso criar estratégias intencionais de relacionamento com o meu dentista parceiro, para que a gente se torne mais próximo, para que ele confie ainda mais em mim, para que ele entenda que eu estou aqui como uma peça fundamental para que ele possa também fazer o negócio dele crescer, que eu também possa ajudá-lo nisso, tá? Então, a gente tem um módulo também na mentoria que fala só sobre isso, como é que a gente faz para construir todo esse cenário de relacionamento. Quando você visita as radiologias e conversa com os radiologistas, você vê que tem um monte que nem faz, nem que não está nem aí para a parte comercial de marketing, de relacionamento. Não tem ninguém que faz visita, por exemplo. Aí você fala, Fábio, eu não acredito em visita. Eu também não acredito em visita quando a visita é aquela visita para levar um brinde e uma requisição. Isso não funciona. Você está gastando dinheiro. Estou só entregando uma requisição e um chocolatinho, um negocinho. Não, tem que ser mais do que isso. Claro que você pode levar alguma coisa, tudo bem, né? Acionar gatilho de reciprocidade, tudo certo, mas você tem que fazer algo a mais, tá? Você tem que entregar algo a mais. Visita por visita é perder dinheiro. Então a visita tem que ser desejada. Porque tem muita gente que desiste de fazer de visita, que fala assim: eu tento fazer visita, mas o dentista não quer me receber e tal. Aí eu parei de fazer. Porque no início era eu que fazia. Aí eu tentei colocar alguém, não deu certo, e daí o dentista e tal. Aí você para assim, por que que... Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que que aqui, na nossa cidade, e vários mentorados já está acontecendo isso, por que que o seu, que a gente chama aqui de coordenador de sucesso do cliente, olha a dica, hein? Que ela vai fazer a visita, e aí, por que que ela é requerida? As pessoas mandam mensagem falando quando que ela vem fazer visita aqui? Porque já faz tempo que ela não vem. Cobrando a visita. Olha que interessante. Cobrando a visita. Pô, quando acontece isso, você pensa assim, já atingiu um nível bem legal, né, de relacionamento que as pessoas querem a nossa presença. É diferente de ser aquela coisa que é inoportuna, assim. E tanto é que a gente escuta muito isso. Quando entra uma tentativa de uma radiologia entrar no mercado, claro que ela começa fazendo um monte de visita, ela vai em várias clínicas e as pessoas não deixam, a própria recepcionista não deixa nem ela entrar. O dono da clínica fala, não, a gente já está satisfeito aqui, está tudo certo, não vou mudar e tudo mais, né? Mas isso é uma construção que tem que ser feita. Então a gente tem que focar mais em relacionamento e eu vejo que a maioria dos dentistas não está olhando para isso. Beleza, pessoal? E aí? Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Tudo bem, Francisco? Deu para escutar bem aí? Foi tudo tranquilo? Porque eu não estava vendo ninguém aqui. Pessoal, então é isso. Acho que deu para almoçar, né? Escutando um pouquinho aí do Fábio falando, a gente está mandando uma mensagem ali também. Dizer para vocês que, assim, nós estamos muito felizes aqui com essa mentoria, sabe? A gente juntou um grupo muito grande, que virou uma comunidade, né? Já são mais de 150 empresas pelo Brasil que estão junto com a gente. Agora a gente está barganhando um monte de negociação com um monte de fornecedores.
Então, inclusive, tem gente agora no CIOSP comprando máquina, já usando o benefício de fazer parte dessa comunidade. Tem várias pessoas que estão comprando máquina agora. Eu estou só recebendo as mensagens aqui, ó. Estou comprando, consegui isso aqui, consegui isso aqui. Eu falei, olha, que legal. Então, a gente vê que está fazendo sentido isso, né? E para a gente é incrível ver, porque a gente quer, de fato, ver o sucesso de todo mundo que está aqui dentro, né? Porque esse é o nosso objetivo quando a gente montou essa mentoria. Todo mundo sabe que a gente não depende de absolutamente nada disso, né, financeiramente, nem nada. A gente criou isso como um grande desafio, de paixão mesmo, e a gente está, nossa, os resultados são muito acima das expectativas, né? Então, quem quiser melhorar seu negócio aí, quer dizer, construir, entrar para essa comunidade, pode entrar, vai ser muito bem-vindo. Só precisa ver com a Carol sobre a questão de só pode entrar uma radiologia por cidade, né? Então a gente entendeu que esse é um escopo bem legal. Então, se só tem que verificar, porque se de repente a tua cidade já tem algum radiologista que entrou, aí infelizmente você não vai poder entrar aí na mentoria. Tá Hein, doutor bom? Fábio? Só Opa. um lembretezinho que está na nossa pulseira aí, né? Se eu também está com ela. Sucesso é uma escolha, né? Então chegou a hora de quem ainda não está na mentoria aqui na sala, né? E fazer essa escolha e participar da mentoria que com certeza vai alavancar o negócio em todos os sentidos, né? Tanto na parte de financeira, pessoas, no comercial, né? Então a mentoria foi pensada justamente nesse processo de crescimento em todos os aspectos, inclusive no pessoal, né? Quantos depoimentos a gente teve de radiologistas que conseguiram viajar, passar um mês fora, né, doutor? E a radiologia funcionar tranquilamente, né? E isso depois da mentoria, né? Então são feedbacks fantásticos que foi uma escolha que aconteceu no momento assim que talvez a pessoa dissesse, olha, não está legal para mim, mas eu entrei na mentoria e tudo começou a modificar, né? Então quem está aqui, não perca tempo, faça logo sua inscrição, aproveite e veja se sua cidade ainda está disponível, né? Excelente, Francisco. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Tanto depoimento que a gente tem, né? Que até para a equipe de marketing é desafiador conseguir compilar tudo, né? Mas teve um também que foi presencial, que até a doutora Ângela de Curitiba, né? Falando, Fábio, eu estou indo para a Europa, fazer um trabalho na Europa e minha empresa performando sem a minha presença. Falei, cara, é sobre isso. É sobre isso. Isso é incrível. Nossa, eu me emocionei quando escutei isso, né? Porque eu falo, cara, que massa você ver alguém conseguir construir esse tipo de estrutura, né? De poder sair, ver o negócio acontecer e saber que não precisa ser dependente só de você. Você não pode ser esse melhor funcionário. Não pode. No início sim, mas depois você tem que mudar esse negócio, né? E aí, tanto ela quanto o marido, né, vieram falar comigo. Achei, pô, fantástico. Fora os outros, né? Depoimentos aí que tem um monte aí. Se a gente for falar depoimento, dá pra passar aqui o dia todo, né? É Mas muito exato. bom. Gente, quero agradecer a presença de vocês. Quero finalizar falando uma frase aqui, que é uma frase que eu gosto muito de um cara que eu sou apaixonado. O cara já é falecido, mas até hoje o cara deixa história, né? É, a frase é o seguinte: não é o que você tem, ou quem você é, ou onde você está, ou o que você está fazendo que o faz feliz ou infeliz, mas sim o que você pensa sobre. Pessoal, muito obrigado. Forte abraço no coração de todo mundo. Excelente final de semana. E a gente se vê no próximo aí, Gestão sobre a Mesa. Valeu, galera!